Sabe, é curioso pensar que alguns dos textos mais influentes de toda a história não foram escritos assim para todo mundo, mas como cartas. Cartas mesmo, endereçadas para uma pessoa só. E isso, claro, cria um mistério bem fascinante, né? Quem era essa pessoa? E por que uma mensagem tão pessoal ainda conversa com a gente com tanta força hoje em dia? É exatamente essa a questão que a gente vai explorar agora. E para essa nossa jornada de hoje, a gente vai se basear no livro Crônicas a Teófilo. Pensa nele como uma espécie de ponte, que usa as histórias do Evangelho de Lucas e dos Atos dos Apóstolos para conversar com os nossos desafios, as nossas questões de hoje, do mundo moderno. E é justamente essa ponte que leva a gente para a figura central de tudo isso. Porque veja bem, Lucas, o autor desses dois livros super importantes do Novo Testamento, ele não os escreve para o vento. Ele dedica os textos a uma figura um tanto misteriosa, o que levanta a pergunta, afinal de contas, quem era esse tal de Teófilo? Olha, o próprio nome já dá uma boa pista. Teófilo, lá do grego, quer dizer amigo de Deus, ou amado por Deus. O próprio Lucas diz que está escrevendo para ele para deixar tudo organizadinho, sabe? Para apresentar um relato verificado dos acontecimentos, buscando oferecer plena certeza sobre a firmeza daquela mensagem. E é aqui que a gente chega no coração da obra que estamos analisando. O autor lança uma ideia bem provocadora. E se essa carta, tão antiga, não fosse só para uma pessoa lá de 2000 anos atrás? E se ela tivesse também um destinatário, hoje? A premissa do livro é assim, ousada e direta. A proposta é que a pessoa que lê hoje, ela se torna o Teófilo. O argumento é que qualquer um que, nos dias de hoje, busca entender a fé de um jeito mais profundo, acaba assumindo o papel daquele destinatário original para quem o Lucas escreveu. E essa perspectiva, nossa, ela muda completamente a experiência da leitura. A mensagem deixa de ser só um relato histórico, uma coisa do passado, e vira um diálogo vivo, pulsante. É quase como um convite para que quem está lendo assuma para si esse papel de amigo de Deus. O ponto central, então, é este. A obra de Lucas para de ser um monumento do passado, algo para ser admirado de longe, e se transforma num caminho a ser percorrido. Vira uma convocação que ecoa de forma muito pessoal, aqui e agora. Só que, claro, assumir esse papel hoje em dia coloca a gente diante de um baita desafio, que o livro trata muito bem. Como é que se aplica essa mensagem tão antiga num mundo tão complexo, tão cheio de contradições, de ruídos por toda parte? Esse slide aqui mostra o contraste de um jeito brilhante. De um lado, tem o chamado do Evangelho para a simplicidade, para o serviço, para o amor sem condições. Do outro, o que o autor descreve como a nossa realidade moderna, uma espécie de consumismo espiritual, onde o sagrado vira quase um produto, e a fé, às vezes, é medida por promessas de milagres para ontem. Uma fé que, como ele mesmo diz, corre o risco de se vestir de ouro e esquecer dos mais simples. E aí, diante desse cenário todo, a pergunta se torna inevitável, né? No meio de tanto barulho, de tanta performance, o que significa de verdade viver como um amigo de Deus nos dias de hoje? Mas o livro não fica só na crítica, não. Ele propõe um caminho de volta, sabe? Um projeto para uma fé autêntica, que se baseia lá no modelo da primeira comunidade cristã. E esse projeto está lá em Atos dos Apóstolos, apoiado em 4 pilares que são fundamentais. Primeiro, a palavra, os ensinamentos que dão a base, a direção. Segundo, a comunhão, ou seja, a vida fraterna que cria laços de verdade, de apoio mútuo. Terceiro, o partir do pão, um gesto que junta o sagrado da Eucaristia com a partilha concreta do dia a dia. E por último, as orações, que são o que sustenta a vida espiritual de todo mundo. E o resultado desses pilares não é nada teórico, é muito prático, muito concreto. O cuidado com o outro se torna a principal forma de evangelizar. O trabalho passa a ser visto como um caminho de dignidade. A fraternidade se mostra em ações, não fica só no discurso. Solidariedade vira um compromisso de todo dia. E assim, a comunidade se transforma numa família de verdade, um sinal de esperança para o mundo. Com tudo isso, a análise meio que se conclui e o foco muda. Deixa de ser só informação e passa a ser uma questão de ação. O conhecimento que foi apresentado se transforma agora numa pergunta, numa missão pessoal. Pensa assim, o Lucas agiu como um investigador. Ele pesquisou, ele ouviu as testemunhas oculares, organizou os fatos e entregou o relatório final dele para o Teófilo. E a pergunta que o autor faz, que parece ecoar a voz do próprio Lucas, é esta. Existe o desejo de receber esses resultados? A questão não é só ler, entende? É aceitar as consequências, as implicações de tudo que foi apresentado. Porque no fim das contas, o ponto crucial é
esse. Aceitar esses resultados não é um ato passivo. É, na verdade, assumir a responsabilidade de dar continuidade à missão. É a percepção de que a carta de Lucas enviada a Teófilo há 2000 anos finalmente chegou ao seu destino moderno e agora ela exige uma resposta.